seja bem-vindo, seja bem-vinda, você aí que está acompanhando esta aula comigo, professora Pura Moreno. Vamos lá para mais uma aula da melhor disciplina do mundo, que é o quê? Isso aí, língua portuguesa. Simbora, de olho na tela, vamos aí tomar nota da nossa agenda da aula 11, classe de palavras, artigo. Ok, o que nós vamos estudar desta classe de palavras? Vamos conceituar e vamos também ter as classificações, né? E a utilização aí do artigo. Vamos estudar como utilizar esses artigos, como empregar o artigo corretamente, beleza? Tranquilo e favorável, você aluno da NASA, é claro que você vai assimilar esse conteúdo porque ele é muito legal. Vamos lá! Então, iniciando, claro, meu Deus, eu estou preocupada com meu aluno Lucas. Prof, o que significa estudar morfologia? Gente, olha aí, ó. É simples. A morfologia é aquela parte da gramática, lembra? A gramática ela é dividida em 5 ciências. Eu costumo falar 5 ciências, né? Então, uma delas lá é estudar a morfologia, tá? A morfologia, ela aí estuda isoladamente as classes das palavras, ok? É o que nós vamos ver agora nesta aula. Então, as classes de palavras, elas são 10, né? Vamos aqui uma a uma. Comigo, hein, Lucas? Vamos juntos. Eu quero ouvir você fazendo a leitura aí das classes gramaticais. Muito bem. Vamos lá, então. Primeiro, substantivo. Depois, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Pensa num conteúdo top da galáxia, esse aqui, hein, gente? Morfologia. Gente, isso aqui é a base, é o alicerce. Você precisa realmente dominar este conteúdo, porque depois tudo fica mais tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Posso continuar? Tá tudo tranquilo? Ok, vamos embora. Tirinha, leia. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não. O cachorro. Quais as diferenças entre os sentidos do primeiro e do segundo quadrinho? Ah, peguei você, né? Início da aula já com pegadinha. Mas vamos aí colocar esses neurônios para funcionar. Faça a leitura, mais uma vez. Dois quadros nessa tirinha. É só para você já começar esquentando na aula de classes gramaticais. Vamos lá? Quais as diferenças entre os sentidos do primeiro e do segundo quadrinho? Então, olha lá, o primeiro quadrinho nós temos. Tem um cachorro aqui querendo entrar. O segundo quadrinho, olha o Snoopy aí, olha o que ele pensa. Um cachorro não, o cachorro. E aí, qual é a diferença? Conseguiu? Vamos. Ah, professora, a senhora vai nos deixar no vácuo? Não, vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Percebam que nós temos alguém falando, né? Tem um cachorro aqui querendo entrar. Snoopy pensa, um cachorro não, o cachorro. O cachorro. Ou seja, não é qualquer cachorro, é o cachorro. Ou seja, ele determina, né, que é o cachorro. E é sobre esse estudo, né, que nós vamos ter nesta classe de palavra, tá? Que é o artigo. Quando eu utilizo, eu individualizo, quando eu coloco aí o artigo determinando o substantivo,
né? Aqui, quando alguém diz um cachorro, não se determina qual é. É um cachorro. Já o Snoopy no pensamento, ele determina com o artigo o. Não é um cachorro. Ou seja, é o cachorro. Respeite aí, hein? É o cachorro. Tá bom? Muito bem, então. Assim, nós vamos aprofundar os estudos, já iniciando aqui com o nosso conceito sobre a questão do artigo, né? O artigo é a classe gramatical que geralmente antecede a um substantivo. Isso aqui, como resumo, quem estiver fazendo, já pode colocar aí como palavra-chave antecede, né? Então, o artigo é a classe gramatical que antecede um substantivo. Muito bem. Então, sendo também variável o substantivo, ele aí vai receber esse artigo, né? Identificando-o, e o artigo, ele também pode variar, né? Ele sofre flexão, de acordo com o substantivo, ele vai acompanhar. É isso que é ser variável. Ele vai modificar de acordo com o substantivo. Ele pode variar no gênero, masculino e feminino, e também ele pode variar em número, singular ou plural. Beleza? Muito bem. Olha lá, pode ser contraído com algumas preposições. E aqui já vamos aí aprofundar, né, a questão de entender a construção desse artigo, que ele também vai ter aí essa questão de ser contraído aí por uma preposição, tá? Muitas vezes vai ter isso. E ter também outras funções nos enunciados, conforme vamos ver agora a seguir, tá bom? Vamos lá. O artigo, resumindo, o artigo antepõe o substantivo. Qual é a função do artigo aí? Determinando-o ou indeterminando-o. Legal, né? Então, você pode também fazer uma seta, uma observação para esta informação aqui. Olha, o artigo, ele antepõe substantivo, ou seja, ele vai estar sempre antes do substantivo. Por quê? Porque ele vai estar antes do substantivo para dizer se aquele substantivo é determinado ou indeterminado. E como é que ele vai classificar? Como é que ele vai determinar o substantivo? Nós vamos ver isso agora, olha só. Com a classificação. Nós temos, então, os artigos definidos. Tome nota aí, tá? Nós temos artigos definidos e artigos indefinidos. Muito bem. Dois tipos, né? Vamos ver a função de cada um. Os artigos definidos e os artigos indefinidos, os dois podem estar no singular ou no plural, tá bom? Os artigos definidos e indefinidos também podem ser masculinos, masculino ou feminino. Lembra que a gente falou que ele se flexiona? O artigo ele modifica de acordo aí acompanhando o substantivo? Então está aqui. Os artigos definidos, masculino, no singular é o e no plural os. Artigo definido, feminino, singular a, no plural as. Artigo, vou até colocar a cor vermelhinha. Artigos indefinido, masculino, singular, plural, uns. Artigo indefinido, feminino, singular, uma e plural, umas. Ok? Tranquilo, né? Então, assim, quando
o artigo determina o substantivo, ele vai usar o artigo definido, ou a. Se ele indeterminar, ele vai usar o artigo indefinido, um ou uma, né? E se o substantivo estiver no singular, vai usar o artigo no singular. Se estiver no plural, vai também utilizar o plural. Se o substantivo estiver no masculino, o artigo também vai acompanhar masculino. Beleza? Muito bem. Vamos adiante, então. Existe diferença entre o artigo definido e indefinido? Sim, existe, né? Vamos aí entender por quê e qual é essa diferença. Diferença entre o artigo definido e indefinido. O artigo definido, ele restringe a extensão do significado dos substantivos, individualiza-os e os define. Olha lá. Essa é a função de utilizar o artigo definido. Tá? Ele vai restringir o significado do substantivo, individualizando, tá bom? Já o artigo indefinido indica a espécie dos substantivos que são apresentados ao ouvinte e demonstra falta de conhecimento e determinação do elemento ao qual ele se refere. É isso, né? Quando a gente viu lá na tirinha que alguém falou, um cachorro quer entrar. Então, a gente entende que ali falta conhecimento, né? Não determina aí o elemento a qual ele se refere, né? Porque ele usou um cachorro, artigo indefinido, ok? Pronto, está aí agora conceituada a diferença do artigo definido para o artigo indefinido, tá bom? Assim, com este exemplo, vamos encerrar aqui esta parte sobre a diferença. Para você aí, sobre a tirinha lá do início da aula. Lembra? Artigo indefinido, vamos colocar assim, né? E artigo definido. Vejam que o substantivo, cachorro, né? E o artigo antecedendo, né? Ou seja, está antes do substantivo. Beleza? A mesma coisa aqui. Um cachorro quer entrar em casa. Significa, então, que demonstra falta de conhecimento. Está indeterminado aí o elemento. Já no segundo, o cachorro quer, faltou um R aqui, quer entrar em casa. Né? E aqui sim, aqui já está restringindo, o artigo está definindo, ou seja, está individualizando aí o substantivo. Ok? Está restringindo, é o cachorro. Beleza, então vamos lá. Agora, vamos de poema. Leia comigo, vamos juntos. Tema aí do poema, título do poema, cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amar, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Carlos Drummond de Andrade, retirado lá de algumas poesias de 1930. Ok? Legal, né? Então, um poema aí de Carlos Drummond de Andrade para exemplificar o uso dessa classe de palavra bacana que é o artigo, né? Em que nós temos artigo definido, que determina, né?
que individualiza o substantivo, e também o indefinido, que aí, no caso, ele não restringe o substantivo, ok? Então, nós vamos aqui dizer que nós, na construção aqui que Carlos Drummond utilizou, olha lá, nós temos um cachorro, né? Um burro. Então, cachorro é o substantivo, né? Burro é o substantivo, e é claro que, pela regra, o artigo ele vem precedendo o substantivo, vem antes do substantivo. Quando ele fala um cachorro vai devagar, ele não está determinando qual é esse cachorro, né? É um cachorro qualquer. Um burro, né? Então, não temos aí a restrição, e sim o não conhecimento desses dois substantivos, desses dois elementos. Beleza? Então tá. Vamos lá, então. A indeterminação, olha só, a indeterminação e a generalização estão associadas aos empregos dos artigos, ok? Neste caso aqui, do artigo indefinido, é a indeterminação, beleza? Ok. E, além de determinar ou indeterminar os substantivos, tá? Os artigos também são responsáveis e flexionam de acordo com o gênero feminino e masculino, e em número, singular e plural, dos termos que eles acompanham. Ou seja, os artigos vão acompanhar o substantivo aí, tá? Se ele está no singular, vai estar no singular. Se vai estar no plural, acompanha o plural também, beleza? Tranquilo? Tome nota nessa informação. Ok, vamos lá. Artigo são palavras variáveis, e aí você já sabe por quê. Variáveis porque sofrem flexões, né? Tanto em gênero, singular e plural, quanto em número. Quanto em gênero, masculino e feminino, perdão, e número, singular e plural, ok? Beleza, então. O artigo definido, vamos lá para a gente resumir para encerrar esta aula. Beleza? E aqui a gente trouxe uma cartela, a cartela aí dos artigos aí para vocês, tá bom? Os artigos definidos, bem organizados, feminino e masculino, singular e plural. Os artigos indefinidos, também masculinos e femininos, singular, plural, uns, tá? Vamos ter aqui, pera lá, feminino, né? Vamos ter que organizar aqui, porque nós temos artigos definido feminino, que é uma, né? Ficou trocado aqui, tá? E nós vamos fazer essa correção. Os artigos definidos, alguns exemplos. A prova que fiz hoje foi simples, né? Prova substantivo no feminino, então acompanha. Ele sempre carrega o relógio, porque o substantivo aqui é masculino, então o artigo acompanha, né? Ele sempre carrega o relógio do pai para todos os lugares. Peguei as compras, porque o substantivo aqui também está no plural, tá? Feminino, segue também aí essa flexão. Peguei as compras que você pediu. Os convidados do evento da empresa foram embora do evento sem se despedir. Os convidados, então aqui o artigo definido acompanhando o substantivo que é masculino no plural, ok? Artigo indefinido. Uma aluna se sobressaiu entre as demais, plural, umas alunas se sobressaíram entre as demais. Um participante entregou os prêmios aos vencedores, os participantes entregaram os prêmios aos vencedores, ok? Vejam que tem que flexionar, né? Tudinho conforme acompanha aí o substantivo, beleza? Ok. E aí a utilização do artigo considera-se obrigatório o uso do artigo depois do numeral ambos. Por exemplo, ambos os garotos decidiram participar das Olimpíadas. Também nomes próprios, indicativos de lugares, admitem o uso do artigo, por exemplo, e outros não, né? Isso aqui é importante. São Paulo,
não utiliza artigo. Rio de Janeiro, já utiliza. O Rio de Janeiro. Veneza, não precisa artigo. Já Bahia precisa, né? A Bahia, ok? Muito bem. Temos a utilização do artigo também quando indicado no singular. O artigo definido pode indicar toda uma espécie. O trabalho dignifica o homem. No caso de nomes próprios personativos, denotando a ideia de familiaridade ou afetividade. Nesse caso, é facultativo o uso do artigo. Cristina é... Aqui, ó. Perdão, aqui. Cristina é a mais... Cristina é a mais extrovertida das irmãs. O Pedro é o xodó da família, ok? E existem outras condições particulares para o uso dos artigos definidos na frase. Podem ser utilizados em determinados títulos. A doutora Roberta, o professor José, as maestras Janaína e Isadora. Observação, os artigos definidos não devem ser usados acompanhando os títulos, tá? Não deve ser usado acompanhando os títulos. Por exemplo, Vossa Alteza, não tem artigo. Vossa Majestade, não tem artigo. Vossa Senhoria, então, também não deve ser utilizado aí o artigo, ok? Com nomes de pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Este sim precisa do uso dos artigos. Beleza? Então, o quiz classifica as orações de acordo com o código representado. Olha lá, você vai colocar A para artigo definido e B para artigo indefinido. Letra A, uns alunos chegaram mais cedo à escola. B, o bem sempre vencerá o mal. C, preciso de uma explicação para o fato. D, chegaram as encomendas. E aí, vamos lá? Deu tempo? Ah, com certeza, já fui lendo e você já foi respondendo, né? Vamos ao gabarito? Então, uns, olha só, uns, né? Letra B, então é claro que é artigo indefinido. O bem, então letra A, definido. Preciso de uma explicação, tá? Artigo indefinido. E chegaram as encomendas, então definido. Ok, é isso aí. Então, vamos lá, vamos aqui encerrar com você, dizendo aí que eu sei que você é capaz e vai conseguir, tá bom? Continue firme nos estudos. Valeu, até a próxima!